Olá, tudo bom? Bem-vindo ao canal, meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, eu moro nos Estados Unidos. Eu toda terça e quinta estou aqui trazendo casos de pessoas desaparecidas e também casos de crimes que já foram solucionados ou crimes que ainda não foram solucionados. Mas não são casos só dos Estados Unidos, não. Eu estarei trazendo muitas histórias de todas as formas que vocês possam imaginar do desaparecimento. E tem desaparecimentos misteriosos, até crimes que já foram resolvidos. Como eu falei, eu estou postando aqui toda semana, terça e quinta, a respeito disso. Eu tenho centenas de histórias para contar de pessoas desaparecidas, mas tem algo que me fascina nessa história, o desaparecimento da Amy Lynn Bradley. É o número 1 na minha lista por muitos anos que me fascina. Por quê? Eu sinto isso, é porque tem tanta coisa dentro dessa história, tanta informação, mas infelizmente, até a data de hoje, a Amy não foi encontrada. É uma história muito triste, o sofrimento que a família deve estar passando até o dia de hoje. Mas vamos à história aqui com todos os detalhes para vocês. É a história da Amy Lynn Bradley. Ela tinha 23 anos de idade na época dos fatos. Ela nasceu em 12 de maio de 1974, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, filha de Iva e Ron Bradley. E ela tinha um irmão também, ela tem um irmão também chamado Brad. Ela havia acabado de graduar-se em educação física e havia mudado recentemente para um apartamento para morar sozinha. Ela era excelente em esportes, desde basquetebol, natação. Ela era a única estudante da universidade na época que tinha uma bolsa de estudos completa no curso de educação física, porque ela era considerada uma grande jogadora de basquete. Ela tinha um futuro pela frente promissor, então a universidade resolveu dar essa bolsa para a Amy. Ela era uma jovem muito alta, olhos verdes, tinha algumas tatuagens no corpo, como na perna, uma próxima do umbigo e também uma no ombro. Os pais da Amy moravam numa cidade chamada Chesterfield, na Virgínia, bem próximo a onde também morava a Amy. Os pais da Amy ganharam uma viagem para fazer um cruzeiro no Caribe. A viagem foi dada pela agência de viagem onde o pai da Amy trabalhava. Mas a Amy estaria começando um trabalho novo dali uns dias e ela não ficou feliz com a ideia de ir no cruzeiro. Mas no final, para não desapontar o pai, ela acabou indo. Ela era muito próxima do irmão e ela achou que de repente seria legal passar um tempo viajando no Caribe em 4. E ela acabou aceitando depois. Eles voaram até Porto Rico, onde eles embarcaram nesse navio. A viagem deles seria de 7 dias e eles visitariam os países de Aruba, Curaçao, Saint Beth e retornaria a Porto Rico. A Amy e o irmão, eles ficaram no mesmo quarto, que era bem espaçoso, tinha uma parede dividindo assim no meio, é tipo, vocês entendem, né? Sabe aqueles quartos que são conjuntos, que você entra em um e dá para entrar pelo outro ao mesmo tempo? Era esse tipo de quarto que eles tinham. E tinha uma sacada na frente do quarto, de frente para o mar. O navio era muito grande, tinha 999 quartos, transportava 3.000 pessoas, aproximadamente 700 empregados no navio, sendo que desses 700 empregados tinham pessoas de mais ou menos 50 nacionalidades diferentes. O navio era gigante, né? Tinha 11 andares. O governo americano, em 1998, não tinha jurisdição nos crimes que ocorressem na água, em águas internacionais. Então, qualquer problema que houvesse no país seria governado pelas leis do país onde estava registrado o navio. Inclusive, até o FBI não teria jurisdição sobre isso também, mas mesmo assim eles entraram no caso. A Amy e a família ficaram em Aruba no primeiro dia, eles desceram do navio, foram aproveitar o dia de sol juntos, à noite eles jantaram juntos. Um garçom ficava olhando demais para a Amy, perguntou se ela queria ir a um clube com ele fora do navio depois, mas ela não aceitou. A família da Amy estava participando desse jantar, que parecia quase um jantar formal. Todo navio tem um dia, pelo menos, de um jantar formal. Então, 3 garçons estavam servindo à mesa e eles perceberam que todos eles olhavam demais para a Amy, de tal forma que os próprios pais sentiram-se incomodados. Um deles disse para ela que queria levá-la a um bar chamado Carlos e Charlie, quando o navio parasse em Aruba. Os pais dela disseram que esse garçom chamou a Amy pelo nome e ele disse que queria levá-la para esse bar. E a Amy respondeu: eu não vou a lugar nenhum
com nenhum membro desse navio. É muito incrível. Como que aquele homem sabia o nome dela? Ele a chamou pelo nome. Mantenham essa informação, não esqueçam disso. Ela queria estar ali se divertindo com a família e tal. Tem a boate do navio e eles foram para a boate. Tanto ela como o irmão dela. Tinha uma banda tocando, eles estavam dançando. E quando você está no navio, muitas fotos estão sendo tiradas o tempo todo por fotógrafos profissionais dentro do navio. E a Amy e o irmão e os pais também viram que ela foi fotografada várias vezes, às vezes com a família, às vezes com o irmão, às vezes sozinha. E essas fotos são colocadas lá para display, que no final, se a pessoa quiser comprar, a pessoa compra e leva para casa as fotos. Então a Amy, ela foi dançar. Aí vocês podem ver, tem um vídeo aí dela dançando com um rapaz que é o baixista da banda. O nome dele é um apelido, Yellow. Ele tem esse apelido. O irmão dela ficou lá, ficaram dançando um tempo juntos. Uma banda e outros dançarinos também embarcaram no navio quando o navio parou em Aruba, porque eles tinham que fazer uma performance. Então, os pais da Amy prestaram atenção que quando essas pessoas entraram no navio, eles trouxeram um grupo de pessoas com eles de residentes da ilha. Aquelas pessoas não pagaram para estar no navio. Os pais da Amy pensaram, como pode esses moradores desses locais aqui estarem dentro do navio junto com os passageiros? Fica muito perigoso esse tipo de... O que está acontecendo? Mantenha essa informação que eu vou chegar lá também. Naquela noite que eles estavam dançando, teve-se a impressão que o baixista da banda parecia estar interessado na Amy. Ela não pareceu rechaçar o convite dele para dançar, porque eles estão dançando. E lá eles ficaram até 1h30 da manhã. Os pais da Amy, eles foram para o quarto no 8º andar e deixaram o Brad, o irmão da Amy, dançando junto com esse pessoal da banda. Só que depois de um tempo, o irmão dela, por volta de umas 3 da manhã, falou para Amy, eu vou pro quarto. A Amy continuou lá dançando com o baixista da banda. Minutos após, a Amy foi vista aproximando-se sozinha do elevador. Quando ela saiu da pista, tinha apenas umas 30, 40 pessoas. Aí ela resolveu ir pro quarto dela. As portas da cabine do navio mostram a hora que a pessoa entrou. Quando você coloca o cartão, mostra a hora que você entrou no quarto. E mostrou que ela entrou às 4h15 da manhã. Ela foi lá na sacada do quarto, de frente para o mar, o irmão dela estava sentado lá. E eles ficaram conversando na sacada um pouco. Então o irmão dela disse que iria dormir um pouco, porque o navio chegaria na próxima ilha em algumas horas. Aí ele disse que a Amy estava super acordada. E ela disse, vou ficar aqui na sacada deitada, ouvindo o mar, pegando um ar fresco. O Brad disse que a amava e foi dormir. A Amy acabou pegando no sono lá na sacada. O pai dela disse que por volta de umas 5h30 da manhã, ele foi lá, ele viu a Amy dormindo no sofá da sacada e ele a deixou lá dormindo, porque ela parecia tão tranquila. O pai dela resolveu voltar para a cama por meia hora, porque por volta das 6 da manhã, ele ouviu o barulho da porta como se estivesse fechando. Ele achou estranho, porque era muito cedo. Ele levantou-se e foi lá, olhou na sacada novamente. A Amy não estava lá. Mas o sneaker dela, o tênis dela, estava lá. Mas ele viu que o cigarro não estava. Aí ele pensou, então ela deve ter subido para outro andar do navio para fumar o cigarro. E ver o navio ancorando, porque o navio já iria ancorar. Na hora da descida, os pais e o irmão da Amy procuraram a Amy por 1 hora pelo navio e não a encontraram. O navio chegou em Curaçao. O pai da Amy pediu ao capitão do navio que ele anunciasse pelo microfone sobre a Amy, que é onde que ela estava. O capitão recusou-se, dizendo que era muito cedo ainda para usar o microfone e que eles deveriam procurar mais. E lá continuam eles procurando a Amy pelo navio. Gente, o navio tem 11 andares, 999 quartos. E aí o pai dele implorou de novo, pediu para o capitão, não deixe ninguém descer do navio até que encontrem a minha filha, porque se alguém estiver tentando sair daqui levando-a fora do navio, nós vamos parar essa pessoa. O capitão recusou-se a fazer isso. E nesse meio tempo, eles estavam apavorados. O capitão se recusando a anunciar
mas dizendo: ah, fizemos uma busca dentro do navio e ela não está por aqui. Só que no que eles estão procurando a Amy, o irmão dela disse que durante a busca, esse baixista, o Yellow, aquele que estava lá dançando com a Amy no vídeo, ele é até do país de Granada, ele aproximou-se do Brad e disse: sinto muito sobre sua irmã. Gente, a única pessoa que sabia que a Amy estava desaparecida era a família dela e o capitão do navio. Por que esse homem chegou? Eu sinto muito pela sua irmã, pelo que aconteceu com a sua irmã. Como ele fez esse tipo de comentário se ninguém no navio sabia do desaparecimento da Amy? Porém, ao navio ancorar em Curaçao, todas as pessoas tinham que passar pela imigração e identificar-se. Porém, naquela época, muitos anos atrás, não era tão segura a imigração, então não era comum a imigração checar os containers que estavam sendo carregados do navio para fora e vice-versa por empregados. Alguém poderia muito bem ter feito alguma coisa com a Amy, colocado ela dentro de um container ou um carrinho e passou pela imigração sem que a imigração a visse. A família contactou o FBI, apesar deles não terem jurisdição, como eu falei antes, em águas internacionais. O FBI disse aos pais da Amy que o navio não fez uma investigação completa no dia 26 de março e que essa busca precisava ser feita. Eles fizeram fotos da Amy, começaram a distribuir para tudo que é lado. O navio saiu de viagem de Curaçao para uma outra ilha, porém os pais da Amy ficaram em Curaçao procurando pela filha. E aí, quando o pessoal do FBI entrou em contato com a família e disse que a busca não tinha sido feita completa, que eles precisariam encontrar-se com eles para que eles fizessem a busca no navio. Aí os pais dela conseguiram pegar um voo e chegaram na outra parte do Caribe, onde estavam os agentes do FBI. De lá, eles foram para a ilha de St. Thomas, que seria a próxima parada do navio. No que os pais dela chegam lá, duas mulheres que estavam no navio aproximaram-se dos pais da Amy e disseram que elas viram o baixista da banda Yellow com a Amy às 6 horas da manhã na boate do navio e que somente os dois estavam lá. E que elas estavam procurando pelos pais da Amy por todo o navio e não conseguia achá-los, porque ela queria dar essa informação, é que eles haviam desembarcado em Curaçao. Então essas mulheres não haviam conseguido conversar com eles ainda, mas elas contaram que sim, que viram a Amy entrando na danceteria lá, né, no nightclub do navio, que também era um bar, e elas disseram que viram que o Yellow deu para a Amy um drink, que elas disseram que era escuro. Que elas não sabiam dizer se era Coca-Cola ou café, mas disseram que 10 minutos depois ela viu o Yellow saindo do elevador, só que ele já estava sozinho. O Yellow disse ao FBI que ele dançou com a Amy até 1 hora da manhã e depois ele saiu da pista de dança. Ele não contou que estava com ela no nightclub do navio às 6 horas da manhã. A história que ele contou para a polícia, para o FBI, não era verdadeira. O irmão da Amy contou para a polícia que eles estavam dançando até às 3 da manhã e não a 1 hora da manhã, como ele falou. Um fotógrafo que estava no navio resolveu dar uma olhada em todas as fotos e os vídeos que foram feitos naquela noite e eis que eles descobriram que todas as fotos da Amy desapareceram do navio. Todas. Tem mais história aí ainda, vocês vão ficar chocados. Yellow, quando ele foi interrogado, ele caiu em contradição com o FBI. Primeiro ele disse que funcionários do navio fizeram uma busca em todos os quartos e foram no quarto dele por volta das 6 horas da manhã. Ele estava dormindo e o acordaram, fizeram uma busca no quarto e pronto. Isso não é verdade. As pessoas oficialmente começaram a procurar pela Amy dentro dos quartos por volta de 7h30 e 8 da manhã. Então, como que ele sabia o que tinha acontecido com a Amy às 6 da manhã? Ele sabia, porque ele encontrou com o irmão dela e disse que sentia muito. Só que depois ele vem dizer que... não, foi o pessoal que no quarto apareceu aqui entre 7h30 e 8 e falou. Ele começou a cair em contradição. Aí minha questão é, como é que ele saberia que estavam procurando pela Amy, se apenas o capitão sabia e também tinha o chefe da segurança que sabia desse fato. E eles realmente só foram ao quarto do Yellow às 7h30 da manhã, então não teria como esse homem saber que ela estava desaparecida às 6.
Ele foi questionado novamente pelo FBI e ele mudou a história, dizendo que ele não sabia do desaparecimento dela, mas com certeza ele sabia que ela iria aparecer, que era questão de tempo, o navio era muito grande e que com certeza ela apareceria. Só que o FBI já estava interrogando as pessoas porque ela não foi encontrada. Mas ele, tentando ser positivo, não, ela vai reaparecer. O pai da Amy disse que estava sentado fora da sala onde o Yellow foi interrogado pela polícia e que o Yellow saiu sorrindo e fez um sinal assim de positivo com a mão para ele. O pai dela disse que claramente a atitude dele era de sarcasmo, como querendo dizer, ei, passei no teste. O FBI descobriu que todas as fotos da Amy tiradas no navio também foram desaparecidas, depois que o fotógrafo comunicou para eles. E começou busca muito intensa e muitas hipóteses começaram a surgir quem teria levado as fotos e qual o intuito de ter levado essas fotos. Eu preciso parar aqui para dizer algo para vocês. O Caribe é conhecido pelo local onde mais tem tráfico humano. Mulheres que são tiradas do local, da casa onde elas estejam, à força, são obrigadas a entrarem no mundo onde explora o corpo delas. E elas são forçadas a isso, elas não têm lucro absolutamente nenhum. E elas são vendidas de uma pessoa para outra e é explorada. Esse é o tráfico humano de mulheres. E o Caribe é muito conhecido pelo tráfico humano. Tem muitas histórias terríveis de pessoas que desapareceram, não somente no Caribe, mas em outras partes do mundo também, moças jovens que desapareceram misteriosamente e que a polícia pensa que essas pessoas devem estar em algum lugar sendo traficada de um local para o outro. A família é muito triste, teve que desembarcar, porém no dia 21 de abril os pais da Amy e o irmão dela retornaram a Curaçao para continuar com as buscas. Aí um taxista disse que viu a Amy naquela manhã, que ela veio correndo e perguntou para ele aonde é que ficava o telefone. Gente, vocês têm que lembrarem, né? Ela, por algum motivo, estava sem o celular dela, então ela precisava de um telefone para contactar com alguém. Então ela estava perguntando para ele aonde é que tinha um telefone e ele apontou o local. Ele disse que tem certeza que era a Amy, porque ele disse, eu nunca esqueceria aqueles olhos verdes, pareciam esmeraldas. As autoridades do Curaçao nunca passaram essa informação ao FBI. Quando o Brad estava procurando pela Amy na segunda viagem a Curaçao, ele disse que ele ouviu claramente a voz da Amy e a voz o chamou pelo nome. Ele disse que não viu quem era, mas a voz veio de dentro de uma van que passou por ele. Ele começou a seguir essa van por umas estradas de terra, a van parou, só que depois quando ele desceu para ver essa van, não era a van que ele estava pensando. E além do mais, a Amy não estava dentro, que até hoje ele diz que será que ele imaginou que ouviu a voz dela? Ele falou que era tão claro, como se ela estivesse dentro de uma van, o reconheceu e o chamou pelo nome. Mas até o dia de hoje ele mesmo questiona, será que ele ouviu ou era tanta vontade de encontrar a irmã que ele já estava ouvindo coisas que não estavam acontecendo. O caso da Amy foi divulgado em vários canais de televisão nos Estados Unidos e após 5 meses um engenheiro do Canadá que voltou de lá, ele disse que ele assistiu na televisão o caso do desaparecimento da Amy e ele informou as autoridades americanas que ele estava fazendo uma filmagem de scuba diving em 1999 no Curaçao e ele viu a Amy andando na praia e quando ela ouviu ele falando inglês, ela andou rapidamente na direção dele. Parecia que ela iria falar alguma coisa com ele, mas ele disse que 2 homens que estavam com ela, eles a pegaram pelo braço e puxaram ela para longe. Ele disse que ele tem certeza absoluta que era a Amy. Ele disse que viu as 2 tatuagens que ela tinha. Ele disse que um dos homens deu uma olhada para ele muito feia, tipo assim, deixa ela em paz. Ele afirma que um dos homens que ele viu é o Yellow. A polícia de Curaçao não conseguiu encontrá-la até hoje. Logo após esse relato,
os pais da Amy receberam um e-mail de um homem chamado Frank Jones. Gente, olha que história tenebrosa no meio já dessa história. Este homem mandou um e-mail dizendo que ele era um investigador privado e que ele era oficial aposentado das Forças Especiais do Exército Americano e que ele tinha um grupo trabalhando sobre ordens deles. E essas pessoas, eles eram ex-marinheiros de elite e também atiradores da elite da Marinha. Ele disse que eles poderiam procurar por ela, então os pais da Amy decidiram contratar esse investigador, principalmente porque o canadense havia visto a Amy. Mas para isso tiveram que vender um carro que eles tinham e o patrão do pai da Amy ajudou a completar a quantia a ser paga para o Frank Jones fazer a busca da Amy. O Frank informou que ele mandou 2 oficiais de elite, que são aqui nos Estados Unidos nós chamamos de Navy SEAL, aposentados para checar a informação dada por uma mulher de Curaçao chamada Judith, que informou que ela acredita que a Amy estava sendo mantida em um complexo que tinha seguranças colombianos fortemente armados. Ela disse que viu a Amy comprando algo no supermercado local e também trabalhando na academia de ginástica. Muito doida essa história. Mas ela disse que o tempo todo a Amy estava acompanhada por um homem loiro de cabelos longos e tatuados. Os pais da Amy contactaram as autoridades em Curaçao, porém as autoridades disseram que não tinha nenhuma evidência a respeito disso. O Frank Jones afirmou aos pais da Amy que eles finalmente viram a Amy. Ela estava lá realmente. E eles disseram que viu a Amy entrando num carro, numa SUV verde. Junto com ela tinha um homem loiro de cabelo comprido, mas que eles tiveram que sair de lá às pressas, porque 10 homens armados começaram a atirar contra ele. Porém, após alguns meses, o Frank Jones informou que ele mandou notícias, que ele mandou novamente 2 outros oficiais Navy SEAL para Curaçao. Isso, gente, passando-se meses e muito dinheiro. Em 1999, um marinheiro americano disse que ele estava em um navio que fez uma parada em Curaçao e ele foi a um bordel. Segundo ele estava trabalhando, ele não poderia estar no bordel. Ele contou que estava lá, em uma mesa tinham 2 moças, uma delas disse para ele, ela aproximou dele e disse que ela se chamava Amy Bradley e ela implorou para ele ajudá-la. Ele disse a ela, tem um navio da Marinha estacionado aqui, vai até lá. Ela falou, você não entende, eu não posso sair daqui, por favor, me ajude. Ele disse que ele não ajudou porque ele não tinha conhecimento, ele não sabia que Amy Brad era uma pessoa desaparecida. Só que ele, como ele estava a serviço do governo americano, ele resolveu não dar essa informação para a polícia até ele se aposentar, porque ele tinha medo que isso pudesse ter uma repercussão na carreira dele, por ele ter estado no bordel quando estava trabalhando. E o Frank Jones continuou dando notícias, que ele estava vendo, que eles estavam marcando o resgate, que estava tudo arrumado, que logo, logo eles estariam resgatando a Amy. Os pais da Amy numa alegria, achando que finalmente vão resgatar a filha. Antes do último pagamento, o Frank disse que naquela noite eles iriam fazer o resgate da Amy, mas precisava o pagamento final ser feito. O pai dela, junto com o patrão dele e algumas associações americanas fizeram doações para eles também. Só que o patrão do pai da Amy disse, olha, eu vou te ajudar, a quantia é muito alta, eu já tinha ajudado muito, mas eu preciso de uma prova que esse Frank Jones está dizendo é verdade, que ela está viva. Aí então eles mandaram lá para a ilha um homem que tinha uma aparência que deixaria qualquer um com medo, pelo porte físico dele. Ele telefonou para a família da Amy e disse, olha, o tal Frank está aqui bebendo. O Frank Jones mandou uma fotografia de uma jovem que estava sentada na praia. Ela estava de boné, não dava para ver o rosto, mas mostrou as tatuagens que ela tinha. Então eles tiveram certeza. Então é a Amy.
O cara armou tudo. Os pais da Amy, coitados, já com o avião fretado, falou, agora sim, vão resgatar minha filha. Mais de $200 mil foi dado na mão desse homem. E eis que um dos Navy SEAL aposentado, porque é verdade, tinha os Navy SEAL lá no meio aposentado, são os da elite da marinha, ele escutou uma conversa do Frank Jones com o pai da Amy por telefone, onde ele dizia, nós hoje à noite nós vamos resgatá-la, ela está lá. Esse homem disse que na hora ele pensou, tem alguma coisa errada aqui, por que ele está falando que vão resgatá-la? Ele achou aquilo tão estranho, ele pegou o telefone para os pais da Amy e disse, olha, nós estamos aqui procurando sim pela Amy, mas nunca ela foi vista, nós nem sabemos onde ela está. Eu ouvi uma conversa que ele estava tendo com o senhor e ele não está falando a verdade. A Amy não vai ser resgatada hoje, nós não sabemos onde ela está. Nossa, o mundo deles caiu. Era tudo uma mentira desse homem, desse Frank Jones. Os pais dela tinham pago para ele 24 mil de dinheiro deles e 190 mil das doações feitas para o caso da Amy. Naquele dia, o pai e a mãe dela disse que a dor que eles sentiram foi quase a mesma no dia que a filha sumiu. É como se ela tivesse sumido de novo, porque eles estavam esperando que naquele dia eles teriam a filha com eles. O Frank Jones foi levado a julgamento na corte americana, foi condenado a pagar a quantia toda que ele fez, que ele cobrou, e ele foi sentenciado a uma pena logo em seguida, que eu acho que isso dá uma mensagem muito grande para pessoas como ele, e é comum acontecer isso aqui nos Estados Unidos. Pessoas que tentam tirar vantagem de uma tragédia, entrando na história, inventando mentiras, tirando a atenção da polícia, fazendo com que o governo gaste uma fortuna. Tudo isso para quê? Para tirar o dinheiro da família que está em desespero tentando localizar uma filha, um filho. E aí na corte o juiz disse que o que ele fez foi terrível e que ele não podia deixá-lo sair livre depois do dinheiro que ele tirou e da dor que ele infligiu na família. Ele foi condenado a 5 anos de prisão nos Estados Unidos e a devolver todo o dinheiro que passa de $200 mil. Em 2004, 7 anos após o desaparecimento da Amy, eles receberam um e-mail anônimo com uma foto da Amy, que foi tirada de um website adulto, onde mulheres oferecem-se para homens, e um pacote de férias, onde a pessoa compra esse pacote e desfruta da mulher escolhida, que são sempre jovens e bonitas. Nunca foi descoberto quem mandou aquele e-mail, porém o bordel onde a moça da foto trabalhava não existia. Vou chegar lá, é uma história muito confusa. O bordel onde a suposta Amy foi vista, quando a polícia ficou sabendo do que havia ocorrido com a Amy desta fotografia, eles assumiram que deveria ser o pessoal do bordel que talvez estivesse mantendo-a presa e tirando essas fotos para colocarem na internet. E eles foram até lá. Quando eles chegaram lá, o bordel tinha sido queimado. Que eu não acredito que ela estaria naquele dia no bordel. Eu acredito que ela foi traficada, ela está em algum lugar sendo vendida de um lugar para o outro. E olha, gente, não precisa nem ser expert para saber que a moça do site é a Amy. Deem uma olhada aí, ó. Vocês viram como as bochechas dela é bem salientes quando jovens? Essa foto dessa mulher também. Claro que essa mulher tá mais velha, mas o rosto quadrado, as bochechas salientes, tá bem maquiada, mais velha, mas ele é a cara da Amy. Vocês não acham? Vocês não acham que essa moça da foto é ela? Só que esse site nunca conseguiu ser rastreado para que soubessem quem colocou aquela foto. Em 2005, uma mulher americana chamada Judy Moore, ela estava no país de Barbados,
ou Barbados em português, no Caribe. Ela informou que ela estava no banheiro de uma loja de departamento e ela estava usando o banheiro e ela ouviu homens que entraram no banheiro feminino e um deles estava ameaçando uma moça e falou para ela: o acordo foi feito para as 11 horas da manhã, esteja pronta para ir. Estou avisando, se você não for, se você não cooperar, você vai pagar por isso. Não estrague meu acordo. Falou que esse homem repetiu isso várias vezes. Após alguns minutos, a Judy disse que não ouviu mais a voz dos homens no banheiro, porque ela estava dentro de uma das portas do banheiro e ela ouviu isso. Quando ela saiu, só estava essa moça debruçada assim na pia. Ela abriu a porta, olhou e perguntou para ela: você tá bem? Tá tudo bem com você? Ela disse sim. Ela perguntou: você é daqui? Ela falou: não, eu sou da Virgínia. E falou que ela falou que o nome, falou bem baixinho assim para ela: meu nome é Amy Bradley. E aí ela falou que naquela hora entraram os homens no banheiro, pegaram ela. Ela falou que naquela hora ela gelou. Ela falou que saiu correndo do banheiro. Ela foi na polícia de Barbados e ela informou que essa moça disse que era a Amy Bradley, que estava desaparecida. Mas, pelo visto, a polícia de Barbados não fez nada para localizá-la. 9 meses após, a Judy viu as fotos nos jornais daquela jovem do site de entretenimento adulto e no ato ela pensou: oh meu Deus, é a moça que eu vi em Barbados. Porque foi feito o sketch com a foto dela. Dá uma olhadinha aí. Olha, eu vou colocar aqui para vocês verem. O sketch da foto da moça. É a cara da Amy. É a cara daquela moça do site. Ela contactou a família da Amy, que contactou o FBI. E quem criou esse sketch foi o FBI. A polícia, infelizmente, não conseguiu localizar. A família da Amy processou o Royal Caribbean Cruise, que era o navio, porque a Amy desapareceu e eles não seguiram protocolos que devem ser seguidos quando uma pessoa desaparece dentro de um navio. E até hoje, gente, 150 pessoas já desapareceram misteriosamente dentro de navios. E eu acredito que a Amy esteja viva. Infelizmente, eu tenho certeza que ela está sendo vendida para o tráfico humano. E essas pessoas, quando são vendidas para o tráfico humano, elas não têm, como eu falei, elas não ganham dinheiro para isso. Elas são forçadas. Se elas não obedecerem, ameaças, coisas horríveis fisicamente acontecem com essas moças. E elas são vigiadas 24 horas por homens que não permitem que ela se identifique ou fuja. E para isso, eles começam a dar para as pessoas as substâncias ilícitas mais terríveis do que você pode imaginar. E hoje, às vezes eu sento e eu penso: meu Deus, a Amy está viva, está passando por tudo isso, mas ela ainda conseguiu dizer para 2 pessoas, para aquele homem do bordel, para Judy, que eu sou a Amy Bradley. Ai, gente, deve ser um desespero para os pais da Amy. Saber que a filha está viva, mas ninguém consegue achá-la. A minha opinião é que ela foi tirada do navio. Eu acredito que esse rapaz, o Yellow, tem alguma coisa a ver com isso. Aquele garçom que chegou, chamou a Amy pelo nome. As fotografias que desapareceram. As fotografias que desapareceram, provavelmente, foram dadas para pessoas que iriam comprar a Amy. Por isso que não tinha foto nenhuma mais lá dentro. E essa moça deve estar... Olha, gente, quantos anos se passaram. Quantos anos se passaram. E até hoje, ela não foi encontrada. 1999, quando tudo aconteceu. E a última vez que ela foi vista foi pela Judy em 2005. Eu queria perguntar de vocês aqui, o que vocês acham que aconteceu com a Amy? Vocês acham que a Amy sofreu um acidente dentro do navio e caiu nas águas, como a companhia do navio disse na defesa, quando a família entrou contra eles? Ou vocês acham que a Amy foi vendida para o tráfico humano e que ela está lá sendo mantida contra a vontade dela até o dia de hoje?
Coloquem aqui qual que é a opinião do caso que vocês têm a respeito dessa história. E vamos colocar aqui, eu não costumo misturar as coisas, mas pedir aqui que vocês estejam orando aí pela vida da Amy, para que ela possa ser libertada, para a família dela que encontre conforto. Com certeza são dias difíceis que a família tem passado, e o que a Amy tem passado deve ser algo terrível. Eu espero que a Amy esteja viva até a data de hoje. Ela foi vista em 2005. Eu espero que até o dia de hoje ela ainda esteja viva e possa ser encontrada. Pessoal que mora no Caribe, que esteja vendo esse vídeo, por favor, Curaçao, Barbados, São Bento, esses países todos. Se você tem algum desses países, você tem notícia a respeito desse caso, alguma informação concreta a respeito dessa moça, por favor, entre em contato com o consulado americano no país onde vocês estejam. Caso vocês não queiram entrar em contato com o consulado, meu e-mail está aqui embaixo. Como eu falei antes, eu sou advogada. Entre em contato comigo, passe as informações e eu as dividirei com o FBI e o seu nome será preservado. Eu não vou estar dividindo com eles quem passou as informações. Se você tem alguma informação a respeito desse caso, por favor, contacte o consulado americano. Essa é a história de hoje, gente. Muito triste, me corta o coração. Vocês acreditam que eu penso na Amy quase que todos os dias? Eu não sei explicar a conexão que eu tive com essa moça. Eu cuido de casos, eu vejo casos de centenas, milhares de pessoas desaparecidas, assassinadas, mas aí tem algo no caso dela que me deixa sempre estar pensando nela. A Amy está sempre nas minhas orações, sempre. Eu não a conheço, não conheço a família, mas ela passou a ser parte da minha vida nos últimos anos. Eu até me emociono porque era uma moça jovem, bonita, com uma vida pela frente. E acabou encontrando-se com monstros que a tiraram do convívio da família e a privaram de ter uma vida. Mas vamos estar aí torcendo para que a Amy apareça, para que a Amy seja encontrada viva e possa encontrar-se com a família. Coloquem aqui o que vocês acham desse caso, o que aconteceu com ela. Se você gostou do caso de hoje, deixe o seu gostei, o seu like aí para o YouTube entender que você gostou do caso e recomendar para outras pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber notificações toda terça e quinta-feira. E se você é novo aqui, subscreva-se. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Nos vemos em breve. Bye!